Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 13, que diz assim: Abraão e Ló se separam-se. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, e ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, e fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito em Ai. Abraão invocou o nome do Senhor, e Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia suportá-lo para que habitasse junto, porque era muito os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. E disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou, pois Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que houvesse o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como que vai para Azor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e separou-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidade da campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, Abraão e Ló, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão colocou um intruso na bagagem. Abraão tinha que levar só a sua esposa, o seu servo e os seus bens. Mas aí ele ficou com dó, com certeza. Ficou com dó dos sobrinhos. Não, vou levar meu sobrinho, sobrinho querido, tá, vou levar. Levou, isso não está na Bíblia, isso é conjectura. Levou. Nós temos isso conosco. Todo ser humano tem isso. Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente sempre acaba acrescentando coisa que Deus não falou. E aí, o que vai acontecer? Dissensões, contenda, intriga, fofoca. E Abraão levou Ló e a briga começa entre os funcionários. Entre o pastor de Abraão e o pastor de Ló. Mas Abraão, é isso que eu sempre falo, quando a pessoa, ela é uma pessoa bem resolvida, que é uma pessoa bem resolvida, ela não tem, quando ela sabe, ela é bem resolvida, que ela sabe quem chamou ela, que ela não tem dúvida. Ela não está preocupada se ela vai para o sul ou se ela vai para o norte, porque ela sabe que aonde ela botar a planta dos pés dela, Deus está com ela. E esse era Abraão. Abraão sabia quem chamou ele.
Então, independente de nós escolher uma campina verdejante, assim, coisa mais linda que nem o jardim do Senhor, independente de Abraão escolher uma terra seca, se Abraão escolhesse uma terra seca, Deus fazia ela ficar verdejante. E já Ló não. Ló estava sendo abençoado porque ele estava à sombra de Abraão, debaixo da proteção de Abraão. E assim tem muita gente que está sendo abençoado porque está do seu lado, porque está debaixo da tua cobertura espiritual, debaixo das tuas orações. E aí está começando a se achar. Ah, porque Deus deu 2 palitinhos de fósforo a mais, a pessoa já começou a ficar topetuda, já começou a ficar topetudo, já começou a ficar arrogante, prepotente. Aí como é que Deus vai te dar tudo aquilo que Ele te prometeu, se você só com esse pouquinho você já está se achando? Não chegou ainda nem no milímetro que Deus quer te dar e tu já está se achando? Está se achando o último bolacha no pacote de biscoito no deserto? Eu nem falo bolacha porque aí dá mais sede, né? Eu falo a última gota d'água no deserto, porque a água é mais importante nesse caso. Não. Quanto mais Deus te der, mais humilde seja. Não seja arrogante, não seja prepotente, jactancioso, porque isso vai acabar muito mal. Deus não gosta desse negócio. Deus não gosta. Aí tu fala assim, Francisca, tu foi sempre assim? Não, não fui não. Ah, meu amigo, minha amiga, eu tive que ser lapidada, com facão cego ainda. Eita, Jesus. Com facão cego. Tu já tirou palmito no mato e tentou descascar ele assim com facão cego? Bate que sai relevando assim, mas sai. É, comigo foi desse jeito, porque eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos continuar. Não é fácil não, meu amigo. Não, não é brincadeira não. Mas é porque Deus, quanto maior a benção, maior a lapidação. Tu já viu o diamante? Meu Deus, o que sofre para ser lapidado? Se ele tivesse vida, ele gritava, ele urvava. E assim é com o ser humano. Então, Abraão era bem resolvido. A pessoa mal resolvida, tudo ela reclama, tudo ela lamenta, tudo ela diz que não está bom, nada está bom, porque a pessoa é uma pessoa mal resolvida. Ela não sabe se ela quer cozida, se ela quer frito. Uma hora ela diz, eu quero cozido, muito caldo. Outra ela, ai não, por que tu me trouxe esse cozidão? Ela não sabe o que ela quer da vida dela. É uma pessoa completamente mal resolvida. Agora, a pessoa que é bem decidida é que nem Abraão. Tem certeza, eu sei quem me chamou, eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, meu filho, independente de qual, eu deixo tu escolher, pode escolher. Porque aonde eu estiver, eu tenho certeza que a mão do meu Deus é comigo, para me proteger, para nos livrar. E é assim que nós temos que ser. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós temos que confiar. Confiar. É lógico que nós temos que vigiar, porque Deus mesmo falou isso, que nós temos que vigiar. Não é porque nós confiamos que nós não temos que vigiar. É, nós temos que vigiar. E aí, os pastores começam a brigar, e Abraão chama Ló e diz, olha, não haja contenda entre mim e ti. Nós somos parentes bem chegados. Não está diante de ter toda essa terra? Escolhe. Olha só, tu acha que se Abraão não soubesse que Deus estava com ele, ele ia dizer para Ló, escolhe? Não. Ele ia dizer, bom, eu que te chamei, a escolha primeira é minha. Tu vai pro deserto, meu filho, vai lá. Vai ralar lá no deserto. Vai cavar até dar água para tu regar essa tua terra aí, para ver se dá alguma coisa. Vai, te vira, tu não é quadrado. Vai andando. Não, ele não falou isso. Ele foi generoso. Ele foi generoso. E é assim. É desse jeito. A pessoa está do teu lado, quer ir, tu fica segurando. Ai, meu Deus, não vai, porque se tu for, eu vou morrer. Se tu for, não vou. Ai, quer ir, vai, minha filha, seja feliz. Quer ir, vai, meu filho, seja feliz. Porque o Deus, ele vai com você e ele fica aqui comigo também. Pode ir. Aonde eu tiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus está comigo. É no deserto, Deus está comigo. É na cidade, Deus está comigo. É na roça, Deus está comigo. É na fazenda, Deus está comigo. É lá no palácio, Deus está. Aonde eu tiver, ele vai estar comigo.
ele vai estar comigo. E ai daquele que se levantar, porque não vai brigar comigo, mas vai brigar com o próprio Deus. Então pode ir. E Ló olhou, ai, mas esse meu tio é bobo mesmo, né? Esse meu, também olha para ele, já tá passado, o cérebro já não está funcionando mais, porque para mandar eu escolher, olha, um lado é sequidão e o outro lado tá toda essa verde, tudo verde. Não, meu tio não deve estar, isso aqui também não está na Bíblia não, é? Isso é conjectura, mas pensamento humano é assim. Ainda mais uma pessoa que não tem Deus de verdade na vida dela. Ela andava com Deus porque estava junto com o tio. Abraão, sim, tinha uma aliança, mas Ló não. Ló não tinha aliança. A aliança era com Abraão. De Deus era com Abraão. E aí Ló disse, eu escolho a Campina do Jordão. Eita, meu Deus, maravilha. Ali eu vou. Aí meu rebanho vai crescer e vai, nossa, vai se multiplicar que nem o pó da terra. Eita, vai. Vai para uma terra do homens mau, pecadores, muitos grande pecador diante de Deus. Aí foi, armando a tenda até chegar naquela cidade onde ia ser a perdição, aonde se não fosse a misericórdia de Deus, nem ele sairia vivo dali. Não. Mas aí Abraão fica o quê? Fica lá. E quando Ló se separa dele, Deus mostra a terra. Diz, olha, Abraão, levanta os teus olhos aí, olha isso aí. Ó. Toda essa terra aí é sua e da tua descendência. Vou fazer te multiplicar que nem o pó da terra. Olha só. Então, tem vezes que a nossa vida ela está amarrada, ela está estagnada. Por quê? Porque tem gente na nossa companhia que não era para estar. Tem gente que está travando o teu crescimento. E aí você não quer deixar a pessoa ir. Você segurou e disse não, porque tu acha que aquela pessoa é tua tábua de salvação. Nosso Salvador se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Que aí deixa e solta. Vai, meu filho, vai com Deus. Vai com Deus. E Deus estava ali para Abraão, mostrando para Abraão toda aquela abundância. E Ló foi para onde? Porque nem tudo que é verde, nem tudo que parece que é benção, não é benção, não. Se Deus não tiver no controle, não tem benção. Tu pode até receber bens, tu pode até ser próspero, mas não significa que essa prosperidade vai durar, não. Porque tu tem a prosperidade, mas tu não tem aquele que faz essa prosperidade permanecer. Ela entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos. Não permanece. Por quê? Porque Deus não está lá para proteger. A proteção de Deus não está sobre aquela prosperidade que você tem. E aí já era, vai virar fumaça, vai virar o pó da terra, vai se acabar em fogo. Não foi isso que acabou? Ló não era riquíssimo, mas ele foi para Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Ele foi morar no meio de um povo que Deus não estava lá. Não estava lá. E Abraão ficou aonde? No deserto. E o que aconteceu com Abraão? Se multiplicou que nem o pó da terra. Então é uma decisão. É a escolha. É a escolha. Então, quando nós estamos andando com Deus, Ele coloca no nosso coração. Meu filho, aonde tu estiver, eu estou contigo. Não foi isso que ele falou para Josué? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aonde tu colocar a planta dos vossos pés, tem me dado por herança. Aí tu vai ter medo de quê? Diz aí. Vai ter medo? Medo nenhum. De nada. As pessoas se levantam contra você quando elas pensam que você agora está acabado, já era, finito, faliu. Aí, de repente, você se levanta do pó da cinza, aquela árvore que estava só o toco, só a cinza, de repente ela nasce mais verde, mais forte do que nunca. Por quê? Porque Deus faz brotar das raízes. Se ainda tem raiz, vai ter árvore, vai ter fruta. É assim que Deus faz. E nós temos que acreditar no nosso Deus. Independente do A ou B ou C não acreditar, problema dele. Deixa ele com cérebro de caroço de mostarda para lá. Continua crendo naquilo que Deus falou para você. A aliança foi com quem? Foi contigo ou foi com ela? Ou foi com ele? Foi com você. A aliança foi com Abraão.
Aqueles que quiserem se afastar de você, deixa ele ir para o deserto. Deixa ele ir para Campina lá do Jordão, para Sodoma e Gomorra. Deixa que depois vai voltar. Vai voltar. O fim de Ló foi terrível. Foi ter filho com as próprias filhas, mesmo não sabendo de nada. Mas foi o que aconteceu. Então, não se afasta da presença de Deus, porque não vale a pena. Se tem alguém querendo te tirar da presença de Deus, se afasta dessa pessoa. Seja lá ela quem for. Porque aquela pessoa que diz que é tua amiga, ela não vai te afastar da presença de Deus. E tem aquele disfarçado de amigo que não é amigo, coisa nenhuma, é serpente disfarçada de gente que entra na tua casa, entra na tua vida para te tirar da presença de Deus. Eu costumo dizer que nem meu marido, nem meus filhos, ninguém, a minha aliança com Deus, ela está acima da minha família, está acima de qualquer coisa na minha vida. Porque esse meu chamado é dentro do ventre da minha mãe. Eu sempre fui assim, dentro que eu me entendo por gente. Que eu queria, o meu maior desejo era ser amiga de Deus. Mamãe dizia, essa menina só pode ser maluca. Amiga de Deus, quer ser freira porque quer ser amiga de Deus. Não, eu tenho filha para ser freira, não. Eu tenho filha para casar e ter ter muito filho para me dar muito neto. Olha só, já tenho 8 netos. Eita, glória a Deus, aleluia. Ontem nosso culto, mudando de assunto, nosso culto ontem foi uma benção. Teve um irmão que disse que daqui a pouco a igreja vai estar grande, mas vai ser só minha família. Falei, glória a Deus, é família bendita do Senhor. Você que não foi, perdeu. Porque a benção, ela passa, né? Aí quem quer, abre a porta e deixa ela entrar. E quem não quer, deixa passar. Olha, deixa eu falar. A palavra de Deus diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu não sei qual foi o motivo de tu não estar na igreja ontem, mas de uma coisa eu sei. Aquela bênção que tu perdeu ontem, ela nunca mais vai voltar para tua vida. Ela não volta não, de jeito nenhum. Quem foi, recebeu. E quem não foi, ficou sem receber. Mas ainda é tempo de buscar. Sempre é tempo de buscar, mas aquela que passou não volta mais. Porque o que já passou não volta mais. O amanhã não existe, existe o hoje, o agora. Não é verdade? E foi uma benção. Então, voltando para a palavra, Ló, Deus ainda mandou anjo lá para tirar Ló com a sua família daquela cidade. Por amor de Ló? Não. Não foi por amor de Ló, foi por amor de Abraão, por causa da aliança, porque Abraão estava intercedendo por ele. E o que aconteceu? As filhas escaparam. Os anjos foram lá, se hospedou na casa de Ló. Foi uma guerra, porque o povo daquela cidade era homens maus, pecadores. Terrível, terrível. E o mundo todo está virando uma grande Sodoma e Gomorra. O mundo todo, antigamente, você viu o que aconteceu quando o povo estava muito pecador, o que aconteceu? Deus destruiu. Mas uma família que estava andando, ou seja, uma família que tinha, não era bem uma família, era um homem, o pai, Ló, porque as filhas não eram, a mulher não era mal, tão mal que nem uma pessoa daquela cidade. Mas tinha o pai, tinha alguém que orava, que ainda tinha os olhos voltados ainda. Ló. E por causa de Abraão, Deus salvou. Mas aí Deus manda 2 anjos para salvar, que não vai dar para entrar em detalhes, todos os detalhes. E o anjo diz, vai e não olha para trás. Não olha para trás. A família de Ló sai daquela cidade, sai de umas correria danada dali. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás. Sabe por quê? Porque os olhos dela estavam em tudo aquilo ali que ela estava deixando para trás. Ela não estava nem preocupada com a família dela, ela estava preocupada com aquilo que ela estava deixando para trás. Era os bens, o luxo. De repente, larga tudo e sai correndo. E a curiosidade? Ai, meu Deus, tem que olhar. Vou deixar todos os meus bens para trás. Vai ficar. E assim que a palavra diz. Quando chegar aquele dia
Não volte. Se você estiver no telhado, lá tu fica. Onde tu estiver, tu fica, não volta. Ah, eu vou voltar para buscar meu filho que ficou lá. Ah, eu vou voltar para buscar minha joia que ficou lá. Ah, eu vou voltar para... Não volta para buscar nada. De lá vai para as montanhas bem altas. E não volte. Não olhe para trás. Porque se você vai correndo, olhando para trás, o que acontece? Ela virou uma estátua de sal. Mas as pessoas que fazem assim, ela tropeça, enfia o pé no buraco, cai, se quebra toda. Então, olha para frente, olha para o Senhor. E quando você anda com o Senhor, aonde você chegar, você vai ser uma bênção. Por quê? Porque Deus prepara lugar. Deus prepara o terreno para quando você chegar lá, tudo já está preparadinho para você. Pode falar o que quiser falar de você. E por acaso falar mal cai pedaço? Se caísse pedaço, eu não tinha mais nenhum pedaço, não estava mais nem viva. Não estava mais nem viva, não. Satanás já tinha acabado com a minha vida. Já. Mas ele não pode acabar com a minha vida, porque a minha vida não pertence a ele. A minha vida pertence ao Deus que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Somente a ele. A mais ninguém. E a minha família é família bendita do Senhor. Faz o Satanás crer ou não crer, problema dele. É isso que eu determino todos os dias, é isso que eu peço todos os dias. Eu consagro todo santo dia a minha família a Deus. E tudo que é meu, assim como eu oro por todas as pessoas que frequentam o ministério aonde Deus me colocou por pastora. Oro. Assim também como eu oro por todos vocês que recebem o áudio da palavra do dia. Para você e toda a sua descendência. É isso, assim como eu desejo para mim, eu desejo para você também. Porque é assim que Deus quer. Tudo que você deseja para os outros aquilo que você gostaria para você. E é isso que eu desejo para você, para mim, é o melhor dessa terra. Mas para isso, nós temos que andar em obediência, fazer aquilo que Deus mandou. Se Deus não mandou colocar um ló na bagagem, não coloca, porque isso trava tuas bênçãos, isso trava teu meio de caminho, isso trava a mão de Deus de te abençoar. Porque você faz coisa, está fazendo coisa que Deus não mandou você colocar. E aí, quando você tira essa pedra de tropeço do teu caminho, da tua bagagem, pronto. Aí Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar a terra de Canaã. Olha aqui, olha. Olha, ergue os olhos e vê. Tá vendo? Dá para tu enxergar o final? Não. Pois tudo isso é teu. Teu e de toda a tua descendência. Farei crescer que nem o pó da terra. Tu pode contar o pó da terra? Não. Tu pode contar as estrelas do céu? Não. Então assim vai ser a tua descendência. Assim vai ser tudo que eu vou te dar. Tu vai ter tanto carrão na garagem que tu vai dizer assim, meu Deus, mamãe mandou escolher esse daqui. Não vai dizer que eu sou teimosa, não. Mas como eu sou obediente, eu vou escolher esse daqui. Eita, glória a Deus, aleluia. Tu fala, Francisca, hoje tu tá, vou te contar, viu? Mas é verdade. Tudo é possível aquele que crê. Minha amiga, eu estava lá no meio da roça. Lá no meio da roça, lá onde o vento faz a curva. Hoje eu moro num país de primeiro mundo. Por quê? Porque desde que eu me entendo por gente que eu falava isso para minha mãe, ninguém acreditava. Dizia que eu estava viajando na maionese. Enlouqueceu, é isso e aquilo. Porque eu nunca me baseei por aquilo que eu estou vivendo aqui no meu momento. Mas sempre por aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus dizia, vai ser assim, e eu abria a boca e falava. Minha mãe não acreditava, dizia que não era, meu pai dizia que não era. E eu continuava afirmando. E não foi? E não é? Do jeito que eu não falei, aconteceu? Aconteceu do mesmo jeitinho que eu falei, assim aconteceu. E assim vai acontecer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Vai ser bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Mas para isso você tem que já engravidar do teu milagre. Ou seja, já materializa o que tu quer. E vai colocando na presença de Deus e vai determinando. E assim vai ser. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida. Pai, consagra esta água, meu Deus, consagra esse azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade, Pai. Aonde caiu uma gota desta água, meu Deus, essa pessoa venha ser curada,
sana de todo e qualquer mal que tiver na vida dela, vai ser físico ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e a sua descendência vai ser abençoada, vai ser livre, vai ser liberta de toda e qualquer tribulação, vai ser física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus, Pai. E o Senhor vem avivar a fé dessa pessoa, Pai. O Senhor vem fazer dar crescimento à tua obra, Pai. No nome do Senhor Jesus, Deus vai removendo, Pai, toda a pedra de tropeço do nosso caminho, todo embaraço, todo obstáculo, tudo aquilo que estava travando a nossa vida, que estava atrapalhando o crescimento, que estava, Senhor, impedindo de nós chegar onde o Senhor quer chegar, Pai. Que seja removido, Pai, aquilo que estava no nosso caminho, que o Senhor não estava aceitando, que o Senhor que não é da sua vontade, que seja removido do nosso caminho todo o atrapalho, todo embaraço, toda trava, seja destruída no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, migrador, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada Satanás e seus demônios, agora dos nossos caminhos, dos nossos projetos, de tudo que leva o nosso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo, Senhor, todo espírito da Jezabel, da Tranca-Rua, da Maria Mulambo, Zé Pilindro, Pomba Gira, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada todo demônio do nosso caminho, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, oração contrária, espírito de inveja, o espírito do egoísmo, o espírito do medo, da depressão, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, espírito de loucura, vai saindo agora da vida deste homem, da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés desta pessoa, para curar, para libertar de todo e qualquer mal, vai batendo em retirada essa dor no corpo, essa dor de cabeça constante, no nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, vai saindo enfermidade dos ossos, do sangue, dos nervos, dos rins, do coração, do cérebro, no nome do Senhor Jesus, todo o mal sai no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia sua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, anjo com espada de fogo para remover esse espírito do egoísmo, esse espírito de contenda de dentro desse trabalho, toda a angústia, Senhor, nesse ambiente de trabalho, Senhor, esse demônio que entra para travar, para causar contenda neste lugar, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, bate em retirada, espírito de miséria, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, anjo com espada de fogo para cortar toda seta maligna, toda oração contrária, todo pensamento mal que foi lançado contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa família, caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver uma pessoa angustiada, que o teu poder esteja lá para tocar nessa pessoa e livrar, Pai, de toda a tribulação. E se eu venha dar uma semana de portas abertas, uma semana de muitas bênçãos, de bênçãos sem medida, uma semana do efatar do Senhor na nossa vida, onde tudo aquilo que você estava esperando, que nesta semana o Senhor vem te entregar, vem nos entregar nas nossas mãos, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor.